Bom, então aqui a gente vai fazer um preparado, um xarope para fornecer para as abelhas. Então ele vai ser fonte de energia, assim como o bombom de pólen, ele é uma fonte de energia e um excelente xarope, alimento para a gente estar fornecendo no período de inverno, né? Então o que a gente vai precisar? 250 ml, um copo de água, né? De 250 ml, e a mesma quantidade de açúcar, então 250 ml de açúcar. A gente vai colocar numa panela e colocar a água fervente em cima até derreter o açúcar, né? Então depois da gente colocar o açúcar na panela, a gente leva ao fogo, né? Aqui a gente tem 250 ml de água, então já fervente. A gente adianta o processo, né? E dilui o açúcar, né? A gente faz o processo aqui agora de mexer para diluir todo o açúcar em água, né? Então depois de diluído, que a gente vê que diluiu todo o açúcar, a gente desliga o fogo e deixa esfriar, né? Então depois do xarope ter esfriado, a gente vai colocar de 3 a 5 gotas de limão, que é para a gente também com o objetivo aí de conservar melhor o xarope, né? É interessante a gente alimentar a abelha com esse xarope a cada 2 dias, né? Então se a gente perceber que no copinho que a gente está alimentando esteja sobrando xarope, é interessante a gente descartar esse xarope e colocar o novo xarope. Porque pode acontecer um processo aí de fermentação e não fazer bem aí para a colmeia, né? Esse xarope, então, pode ser armazenado na geladeira e a gente aí disponibilizar, então, a cada 2 dias para as abelhas. Então aqui a gente vai fazer o derretimento da cera, né? E a gente vai estar moldando os copinhos, né? Que facilita para determinadas espécies da abelha nativa sem ferão. Por exemplo, uma mandaçaia, a gente faz um copinho assim, ela vem, faz a limpeza e já começa a colocar o mel. Então adianta o trabalho da abelha, né? E também vamos estar derretendo aqui a cera para fazer a estrutura que a gente coloca o invólucro ao redor do ninho, né? Que facilita para a abelha também quando a gente faz revisão, auxilia então ela fornecendo aí a cera já para ela começar a estruturar o ninho, né? Então o que a gente precisa aqui? A gente está utilizando 70% da cera de apis e 30% da abelha nativa, né? Então a gente derrete a cera, pode ser em banho-maria ou aqui que foi derretido em água, né? Colocado então uma parte de água e o restante de cera, faz o derretimento e mergulha. E a gente precisa, qualquer estrutura aqui, a gente utilizou um pedaço de um cabo de vassoura de madeira, né? Mergulha em água, coloca na cera derretida, volta a mergulhar na água fria, faz esse processo umas 2, 3 vezes, né? E volta a mergulhar em água. E depois faz o processo de retirar. Com todo cuidado, com todo carinho. Para o invólucro, então, a gente utiliza aí uma madeira maior, né? A gente pode estar usando também uma tábua e fazendo só na horizontal. Eu tenho optado aqui por fazer desse modelo, que aí a gente chega lá sobre o ninho e abre, né? Faz a abertura e coloca sobre o ninho, né? Mas tem essas duas opções. Então, mesmo processo, né? Mergulhou em água, mergulha na cera derretida, faz esse processo 2, 3 vezes também.
e faz a retirada. É importante mergulhar a madeira pelo menos aí 1 hora antes de iniciar o processo do derretimento da cera, né? Isso auxilia e facilita aí na hora da remoção da cera, né? Então aqui fica pronta a estrutura. Depois chega sobre o ninho, né? Faz a abertura aí e coloca sobre a colmeia, sobre o menu. Então, para alimentação, uma das estratégias também é você utilizar o bombom de pólen colocando diretamente na estrutura do copinho, né? Então não precisa tá fazendo aquele processo de colocar o bombom de pólen no palito para mergulhar na cera, né? Mas aí é uma opção de meliponicultor. Então a gente coloca o bombom de pólen, vai colocando dentro, né? E dando uma pressionada, né? Bom, então depois de cheio, do copo cheio, então com o bombom de pólen, né? A gente vai mergulhar ele em torno de 2 a 3 vezes aí na cera derretida, né? Para fazer o fechamento. Então a gente veda o copo do bombom de pólen, que o bombom de pólen a gente fornece dessa maneira aí para a colmeia, né? Ela vai consumir a cera para ser utilizada dentro da colônia e depois vai estar chegando aí ao alimento, ao bombom de pólen. Tem sido uma ótima opção aí, principalmente no período de inverno, onde a florada, o alimento apícola diminui bastante para a abelha, né? Então tem sido uma ótima opção aí para fortalecer os enxames, né?